Rapaziada, depois de uma noite difícil, um dia difícil, né? Sim, aceitar, mas é hora de fazer uma reflexão, fazer um desabafo, né? E, cara, eu não sei nem o que dizer sobre esse momento depois da virada do Palmeiras e que confirma aí que teremos um tetra campeão da Libertadores brasileiro, tá? Flamengo e Palmeiras na final, e com muito mérito, né? São os dois times estruturados de hoje em dia, é, fazem um bom trabalho. E acima de tudo, não é só ter dinheiro, é ser profissional. Porque dinheiro, São Paulo um dia já teve, Corinthians já teve, todos os times já teve. Mas não teve gestão profissional lá e que pensou no clube, somente neles. Então é um momento que se você olha aí, ontem, vendo todos os comentários após a virada do São Paulo, né? A gente fica São Paulo, não. do Palmeiras indignado. A gente vê muitas páginas do São Paulo, torcedores comentando sobre. Até o clube não é o maior do Brasil, que já foi, mas isso já faz 20 anos, né? E parou no tempo. Então hoje a gente vê rival brigando por título toda hora e o São Paulo não sai dessa. E o pior, que é muitos os comentários, e que eu comentei também até com amigos corintianos, que ficam, mas a gente bateu na cara deles. Pô, tá bom, isso aí acontece. São Paulo, há 2 anos atrás, conseguiu ganhar deles. Mas é aquele time perfeito da temporada e só. Não é um Posso, trabalho sério. mas rapidinho, um negócio rapidinho. É assim, ó. Corinthians foi campeão paulista, sabe? Eliminou eles na Copa do Brasil. O São Paulo, há 2 anos Conseguiu atrás, foi campeão da Copa do do Brasil, Brasil. certo? Mas na verdade são relâmpagos. Protagonista São são os os caras. caras. É isso aí. Protagonistas são os caras. Sim. É E, verdade. cara, o pior que eu olho assim é até pro amigo corintiano. Hoje eu tô falando de uma forma séria, sem clubismo. Hoje em dia eu não consigo mais ter clubismo. Falar assim, Dante, mas somos tri mundial. Pô, mas a gente vira e mexe gigantes, cara. Cara, a gente tem que olhar pra frente, cara. E os nossos clubes estão num limbo que não vai sair. O problema de hoje, você vê assim, um time será tetra e você não tem perspectiva que o seu time volte a disputar uma final, a ganhar uma competição como essa. Serão tetras, serão pentas, hexas, porque estão anos-luz na frente desses clubes. Por quê? Por profissionalismo. Não é só questão de dinheiro, não. Hoje eles têm muito dinheiro, conseguem fazer. Profissionalismo. O senhor Casares, quando pegou o São Paulo, tinha uma dívida De de 400 400. milhões. Hoje 1 bilhão. Hoje 1 bilhão. Se reduzir a dívida do São Paulo de 1 bilhão para 400 milhões de novo, Em vai ser quatro uma anos, os merda. caras ficarem vendo. Eu Porque falo não tem isso. profissionalismo. O São Paulo entrou, assim como o rival Corinthians, entrou na mão de gente que só pensa em poder e não pensou no clube. Então, para eles hoje, é muito mais fazer politicagem lá dentro para permanecer com poder. Sei lá que maravilha que tem esse poder de São Paulo. Que, né, deve ser aquele que a gente, né, não pode. Sabe, mas não pode ficar falando, né? E que leva o clube a ruínas, enquanto os dois têm gestão profissional. Por quê? Você olha, você fala assim, não é só questão do time, é a mentalidade vencedora, é uma diretoria que cobra, que tá com eles ali, é times que tem físicos, equipamentos, CTs, tudo de qualidade, que permite eles disputarem os jogos em alto nível. O São Paulo chegou na fase importante do ano sem Lucas, que é o seu melhor jogador. Oscar, não dá nem pra contar, mas que ganha muita grana. Sem nenhum atacante. Perdeu tudo por preparação física de merda e DM que não recupera. Ontem no Palmeiras. Imagina se o Palmeiras contratou o Paulinho Bichado, mas imagina se chega sem Vitor Roque, sem Andréas, complica mais, né? Mas não é o caso. Então no São Paulo falta profissionalismo. Só que esses não vai ter profissionalismo no São Paulo, porque esses caras não vão abrir mão do poder do São Paulo Futebol Clube. Então há um tempo eu já venho falando, conversando, que a única saída desses ratos abrirem mão de São Paulo é infelizmente o que falta. O São Paulo cair para a Série B, mas não voltar tão cedo. Quando eles não tiverem mais um pingo do que tirar do São Paulo, aí eles entregam um clube para quem pensa no São Paulo, realmente pensa no São Paulo, não seu status de ser diretor, de ser conselheiro, de ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Vai entregar para um cara que quer colocar o São Paulo lá no topo de novo, assim como foi com
os dois protagonistas do futebol brasileiro e finalistas da Copa Libertadores. Ai. Cara, e é assim como vai acontecer com o Cruzeiro, que hoje tem um dono bilionário e apaixonado pelo clube, então ele não tá pensando em dinheiro, não tá pensando em poder, ele tá pensando em pôr o Cruzeiro novamente nas cabeças. O Cruzeiro sofreu E na Série B. Então, mas isso aconteceu o quê? Roubaram o Cruzeiro, afundaram em dívidas, ficou 3 anos na Série B lá, quando não tinha mais de onde sugar o clube, aí foi pra mão de gente competente. Então, cara, é um choque de realidade. Hoje o São Paulo, cara, não é o mais maior do Brasil, não tem como. Há 20 anos era o maior campeão brasileiro, era o segundo maior paulista. Copa do Brasil a gente nem falava porque não disputava. Libertadores estava disparado, Mundial. Mas só de 20 anos pra cá, o São Paulo conquistou uma Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Brasil. Quando tinha poder de estar soberano sobre os caras, sobre todo mundo. Por quê? Mas caiu na mão de gestão pífias, de não profissionais, de incompetentes, da mesma laia do senhor Casares que está aí há anos. Então, para a próxima eleição, tem que ter uma renovação. Se tem conselheiro que pensa no São Paulo, que tem vontade de ver o São Paulo disputar as coisas assim como tá o Flamengo e o Palmeiras, cara, eles têm que pensar muito bem, escolher para os próximos anos profissionais, que vai chegar lá no CT, vai profissionalizar o futebol, vai contratar jogadores de qualidade, vai pôr um scout de qualidade. Não precisa gastar muito. Olha o Mirassol. Vai para Libertadores, o São Paulo brigando para não cair. Até agora, eu vou falar, o São Paulo briga para não cair. Não é a realidade não é a realidade de ir para Libertadores. Se não colocar um DM que presta, uma preparação física que presta, investir num CT de qualidade, realmente de qualidade, não é trocar móveis. É realmente investir no CT. Para que o São Paulo volte a disputar, vai ser difícil, cara. O São Paulo é um ex-clube grande, que hoje é pequeno, briga para não cair, tem seus lampejos de bom futebol ali na temporada, ou pode brigar por um mata-mata ou outra, mas a gente vê anos após anos São Paulo meio de tabela no Campeonato Brasileiro, passando vergonha em competições. São Paulo é um ex-clube grande. A sua história é maravilhosa, é gigante, mas que parou há 20 anos na mão de incompetentes como esse. Então, vendo tudo que aconteceu ontem, uma virada de um time. Cara, não somos idiotas, sabia que o Palmeiras ia virar. Porque mostrou durante a temporada que ia virar. Quando o São Paulo toma 2 da LDU lá, já surgiu até aquela briga na torcida. Quem não acredita não vai. Né? Morumbi é pra quem acredita. Mas a gente via que não tinha potencial de virar. Porque não tem mentalidade vencedora. Faltou jogadores porque perdeu por lesão. Agora os caras já sabiam, velho. A mentalidade é absurda. Fazem isso quase toda semana. Aí é difícil, é rival. Não quer dar o braço a torcer. Mas tem que ser modelo a ser seguido, porra. Se é um modelo que é vencedor, tem que ser admirado e tem que ser copiado. Assim como fomos um dia. Então, choque de realidade, mas está na hora de todo mundo começar a cobrar. Aqui na internet o trabalho já é feito há anos. Mas conseguem, igual a política brasileira, jogar um contra os outros. Fulano ali quer que São Paulo perde por like. Mas tem fulano que fala isso, que tá ganhando dinheiro do São Paulo pelas costas. Você entendeu? Então, cara, tem que ser cobrado, tem que ir pra cima agora, principalmente no ano que vem, que é eleição e é fundamental. Para entrar, gente, já tá sendo feito esquemas com chavos lá dentro do clube para continuarem no poder. Não estão pensando no São Paulo, não estão pensando no São Paulo novamente brigar contra essas equipes. Então, é um momento de reflexão, de ver, é um luto perder aquilo que durante anos o São Paulo foi o maior referência ali, mas chegou. Até que demorou para chegar. Já era para ter sido uns anos antes. É triste, velho. É triste, mas a gente tem que aceitar, cara. É um puta desabafo. A gente ficou puto vendo os comentários, vendo tudo. Mas o São Paulo hoje é um clube pequeno, na mão de pessoas pequenas. Ontem, só um fato também. Ontem, quem destruiu o jogo foi Alan. O Palmeiras vendeu Estevão e Hendrick, que carregaram eles esses 2 anos. E ontem, quem carregou o jogo, quem carregou o Palmeiras para a final foi Alan, um moleque da base, onde a diretoria do Palmeiras recusou 20 milhões, 25 milhões de euros, né, por ele. Enquanto a gente tinha muitos moleques ali,
nesse ano, há meses atrás, que poderiam ter nos ajudado pelo menos a eliminar essa fraquíssima LDU. Mas foi vendido para tampar buraco de competência, para não sair falando que o São Paulo teve déficit e aumento de dívida, para sair no 0-0. Perdemos no esportivo, perdemos no financeiro e perdemos na moral. Triste, cara. É isso que tá... Pô, a gente tá vendo a merda sendo feita anos após anos, mas não tem o que fazer. Galera, eu fico muito triste e decepcionado com tudo que está acontecendo, o que vem acontecendo nos anos de São Paulo, e eu tenho uma tristeza ainda maior com você, torcedor de agora. Vocês nunca vão ver o que eu vi. Não vai. Infelizmente, cara. Vocês não vão ver. Até o primeiro mandato de Juvenal, maravilha, maravilha. De lá para cá, os caras começaram no ego do poder e acabaram com São Paulo. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Não vai mudar. Esse negócio que estão vendendo, seu Casares, que em 2030, no centenário do São Paulo, é tudo mentira, tudo conversa. Porque você torcedor, você, Vitor, você acredita que um cara que pegou o clube com 400 milhões de dívida, transformou o clube em 1 bilhão de dívida, você acredita que em 4 anos ele vai conseguir diminuir a dívida e deixar o São Paulo, mano? Por que que... mas não é ele. E eu vou explicar. Mas não é ele. Você confia, eu não confio. Você confia que se você fosse um empresário, chegar e falar, eu dou 1 bilhão agora e vocês pagam a dívida, eu tenho certeza absoluta em falar que daqui 3 anos o São Paulo está devendo 400 milhões. De novo. Porque são péssimos administradores, já mostraram. E eu tenho uma tristeza de te dizer que eu já vi o São Paulo da Glória e você não vai ver, porque infelizmente, provavelmente terá 2 chapas concorrendo à presidência o ano que vem, na próxima eleição, né? 2 chapas. O seu Otton será candidato a presidente com o vice Belmonte. A outra chapa provavelmente será Márcio Calamagno com o Dedé vice. Numa cajada dessa, Casares vai acabar arrumando um carguinho de diretor. Tá na mão de todo mundo. Aí vem alguns dizendo, o São Paulo não pode virar SAF, que se virar SAF, a gente não poderá fazer cobrança, porque só poderá ser um dono só. Não vai ter fora Casares e fora Belmonte, mas já faz 15 anos, não muda nada. Você pode falar fora Casares, fora Belmonte, fora Rui Costa, eles estão lá de boa, dando risada nenhuma. Mas eu quero aproveitar esse vídeo, eu sei que muita gente vai ter me criticar, e dar parabéns para o Palmeiras. Com certeza. Parabéns para os jogadores, parabéns para a gestão, que é profissional em termos. A gente é rival, mas eu não sou clubista. Quem conhece o Chiquinho sabe que eu gosto de ver futebol, eu falo das jogadas, falo dos jogadores e eu falo, acima de tudo, da mentalidade e do comportamento. Quando Abel chegou lá e falou, eu não quero alguns jogadores, Leila foi lá e bancou. Porque não tem rabo preso. Desculpa que eu vou falar. Com torcida uniformizada, com não sei o quê. Dispensou jogadores. E todo mundo abraçou. Por isso que ele se tornou o melhor técnico do Brasil. Todo mundo abraçou. E você entra e vê um time que tá ganhando de 2-0 e não para de tentar fazer o gol. É competitivo. Um time que saiu perdendo de 3-0 e fala, nós vamos virar em casa. É competitivo. Se virasse ou não ontem, mas se os caras jogaram para buscar, era. E eu, como São Paulino, eu sinto vergonha em dizer que se o São Paulo Futebol Clube, esse time do São Paulo, é que vocês veem aí, que tem torcedor dizendo, espero que o ano que vem o Oscar não vai jogar bosta nenhuma ano que vem. Luciano, que estão comemorando 100 gols do Luciano, gritando Luciano. Esse time do São Paulo, alguns dos jogadores do São Paulo, se o São Paulo tivesse com salário em dia, tudo bonitinho, direito de imagem em dia, tudo tranquilo, eles não entregam em campo essa competitividade. Sabe por quê? São acomodados. Esse elenco de São Paulo, boa parte, se o treinador falar um pouquinho mais alto, já querem derrubar, porque não aceitam. É a realidade. Então eu tenho que dar palma pro Palmeiras, pelo profissionalismo, pelo técnico, pela competitividade, pela ganância, pela mentalidade, pelo respeito pelo clube, sem dizer que há uns dias atrás a torcida estava xingando a Abel, xingando um monte de coisa, porque tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Então, a mentalidade é diferente. Então eu fico triste em saber que o São Paulo não vai mudar, filho. Não vai mudar. É a mesma coisa. Você chega e vai falar, o São Paulo tem oposição. Mentira!
O das oposição vai em programa e diz assim, os conselheiros não vão aceitar que vire a SAF, porque alguns deram tijolinho, alguns deram cimento. Vergonha na cara, velho. É vergonha na cara, cara. É vergonha, falta de vergonha. Quer vitalício, quer? Agora aceita o que faz com São Paulo. Aceita uma SAF. E aí o cara vem e fala, tchau todo mundo, ninguém quer perder. Agora, esses conselheiros que não aceitam a SAF, os que não muda estatuto para sócio-torcedor votar, não muda o estatuto de presidencialismo. Por que não faz agora um estatuto e diz o próximo presidente, se estourar a dívida, tem que pagar com o próprio dinheiro, igual o Flamengo faz. No patrimônio, vai mexer no patrimônio, você vai pagar com o seu dinheiro a dívida. Porque é muito fácil, senhor Casares, amanhã vai lá e comprar a Tapia por 12 milhões, renovar com o Rigoni, que são tudo pereba, e vai deixar pro próximo, aí o próximo segura. Então eu fico triste por você, torcedor que está acompanhando São Paulo, você é novo e não viu, eu vi. Então eu não vejo futuro no São Paulo. Vou ser sincero para você, com esses caras eu não vejo, cara, na realidade, eu não vejo futuro no São Paulo, tá? Eu não vejo. Às vezes a gente fala assim, estamos esperando, fica naquela esperança. Mas quando você para na realidade, você fala, não tem condições. Não tem. É isso aí. É uma falta de profissionalismo, é uma falta de respeito muito com o clube. Você vê aí, quando falamos de Morumbi Zero, todo mundo, um monte de gente me criticou, tá aí. Ele não se preocupou nem um pouco em colocar 4 jogos fora do Morumbi para vender show, porque tá preocupado em bater meta. Só que eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe, pagaram algumas coisas do direito de imagem do torcedor dos jogadores que estava atrasado, não foi com dinheiro de superávit, não, viu? Foi com empréstimo, tá, viu? Ou seja, aumentou a dívida, porque ninguém foi pegar 30 milhões para pagar 25. Foi para pagar 35, 40, 50 milhões. Aí, é isso aí. E os conselheiros estão assinando. E você acha que vai resolver o problema de São Paulo? São Paulo vai mudar? Não vai mudar. Essa é a realidade. Então, eu olho e vou falar da rivalidade. Só que eu não vou bater no peito dizendo mais ou menos assim, eu sou trimundial, aqui, porque agora a história vai ser essa. Eles podem ser tetra Libertadores, mas nunca vão ser mundial. Cara, isso esquece. Se foi no passado, São Paulo se bobear hoje, não disputa uma final do Paulista, tá? E é essa aí. Se for para Libertadores, tem torcedor igual eu, consciente, que fala, não vai para Libertadores não, para não passar vergonha. Para não passar vergonha, porque essa é a realidade. Com esse time ainda não. Se reformar o time, acho que tá. Agora, quando o Chiquinho fala assim, eu sou a favor que mande todo mundo embora, vou ser sincero, me perdoe. Eu não queria que o Lucas continuasse. O Lucas que eu tô vendo aí, eu não quero. O Lucas passivo, o Lucas que tá ali, que é aquilo que a gente já viu em vários anos, não abre a boca para nada, não bate de frente, não é o líder. Eu não quero. Que deveria desde o começo falado, eu não vou jogar porque eu tô com um problema no joelho, vamos operar, e foi líder. Oscar, que tá aí 10 meses, não fez bosta nenhuma, só ganhando quase 3 milhões por mês enchendo o bolso. Esses caras eu não quero, cara. Eu não quero. Alisson, Luciano, eu não quero esses caras. Eu, Chiquinho, eu não quero mais o São Paulo. Porque esses caras, sabe que esses caras é vergonha ano que vem. Sabe o que é vergonha ano que vem? Porque é o tipo de jogador que qualquer coisinha tira um pé. Eles não pensam, não quer dizer, mano, vamos lá. Poderiam ter ganhado da LDU. Perderam o gol. Perder o gol é uma coisa. Eu posso ter 10 chances e perder 3 gols, mas eu fiz 2 pelo menos. Entendeu? Não tomei. Então é o seguinte, você vê, porque não é um time confiável. Para mim não é um time confiável. Eu não tenho confiança de falar, não, São Paulo vai entrar em campo e vai ser o protagonista. Não vai ser. Com esse elenco, não vai ser. Ainda bem que agora as conversas, não sei se é verdade, que o treinador já falou, as contratações do ano que vem só vêm pela minha mão. Só pelo meu aval. E eu quero um garoto novo que não tenha índice de lesões e que possa entregar em campo. Porque não adianta, porque é uma vergonha, como o Vitor falou. Ontem eu vi o Alan dando um show de bola, um moleque sendo protagonista no jogo, que é um moleque da base que deve ganhar uns 50 mil, não sei o salário dele, mas deve ganhar uns 50 mil, mais ou menos isso. E hoje eu olho e falo assim, eu poderia ter Matheus Alves, eu podia ter Henrique Carmo, Lucas Ferreira, William Gomes, tá? Olha a merda, desculpa, eu não tenho nada contra o cara. Nada, por favor, gente. Eu não conheço ele, não tenho nada. Me dá a você, torcedor São Paulino, o que Cedric e Mailton é melhor que o Moreira.
Nada. E o Nada. Moreira era E eu vou te dizer, o Moreira era nosso, foi de graça, tá? Então me fala pra mim, porque o treinador não queria. Vou ser sincero pra você, me desculpe, o que que esses dois estão melhor assim de falar, nossa, contratamos o cara pra ficar no lugar do Igor Vinícius. Nada! É realidade, cara, é realidade. Então, isso que me entristece. É tipo assim, eles jogam pelo menos, né? Não, O então, Moreira e o Igor Vinícius não, jogam. então, essa é a minha educação. É a mesma coisa do outro lado. Eu não entendo, eu queria dizer, eu quero que vocês me expliquem, tem coisa que eu não entendo. Eu sei que eu vou entrar no detalhe de empresário, que o São Paulo está na mão de Bertolucci, um monte de coisa, que é dono de Matheus Alves, de Rodriguinho, o Oscar, eu sei disso, ele que veio e traz. Mas não entra esse mérito. É a mesma coisa agora. Eu quero saber qual o custo-benefício que houve para o São Paulo. Não estou falando que o cara era craque, mas você dispensa o Wellington para não pagar 500, 600 mil pro cara e você traz um Engel que não joga e paga 1 milhão. E aí vocês querem que eu tenha Tudo esperança? errado, né? Querem que eu tenha esperança pro ano que vem? Não vou ter esperança. Sabe por quê? Porque eu não tenho como mandar embora Luciano. Eu não tenho como dispensar o Wendel, eu não tenho como dispensar Lucas, Oscar. eu não tenho como dispensar Oscar. Só por vontade deles. Por eles, por quê? Porque fizeram o contrato, renovaram com um monte de contrato. Então, essa é a vergonha. Então, eu fico triste por você, torcedor, que não viu a glória de São Paulo e você não vai ver. Não vai ver, gente. É a realidade. São Paulo igual é Palmeiras e Flamengo. Não vai ver, porque eu vi torcedores hoje no grupos, em vários grupos que eu participo, e o cara dizendo assim, mas se o São Paulo tivesse 1 trilhão, faria a mesma coisa que o Flamengo e o Palmeiras. Não faz. Porque eu já falei bem claro, o dia que o São Paulo tiver uma arrecadação de 2 bilhões, Palmeiras e Flamengo estão com uma arrecadação de 5 também, milhões, né? E Corinthians também. Só que a mentalidade é o seguinte, não adianta, vão ficar na mão dos mesmos. É como o Vitor falou, é a mesma politicagem do Brasil. Cada um faz pelo seu interesse, não é pela população. E é a mesma coisa ali. O São Paulo, o senhor Casares, o senhor Belmonte e todo mundo que está ali envolvido não estão fazendo nada pelo São Paulo. Estão fazendo por interesses próprios, pelos egos, porque ninguém, não, impossível, é impossível. E aí esperar que venha caia um milagre do céu de um cara que venha ser investidor no São Paulo. Eu não invisto. Sabendo que tem uma turma dessa. Só se eles der a canetada, igual foi no Palmeiras. Né? Porque o cara não vai. Quem é o cara que vai aparecer e falar, vou pôr 1 bilhão de patrimônio meu no São Paulo sem eu poder fazer nada? Poder tá na mão desses caras. Não tem condições. Competente, sabendo de toda a podridão que tem, né? Uma vergonha. Então, vergonha. O São Paulo ficou muito para trás em tudo. Até na base. Agora, jogadores com certeza, os craques vão preferir estar na base do Palmeiras, do Flamengo, que tem muito mais potencial, né? É triste, cara, o que veio a se tornar o São Paulo. Pô, perdendo, a gente perde. Perde, cara. E você olha. Não tem expectativa de melhor. Não é só o São Paulo, não, tá? Aí eu vi até amigo falando também: futebol é ciclo. Já teve o ciclo do São Paulo, o ciclo do Corinthians. Cara, com sinceridade, hoje tá diferente. Quando o São Paulo teve seu ciclo bom, não era tantos times falidos igual tem hoje, né? Tinham times bons na América do Sul, inclusive no Brasil, certo? Hoje não, hoje só os dois estão bem lá, nadam de braçada. Tem umas SAFs, como o Bahia, como o Cruzeiro, que vai vir para fazer uma frente, mas eles já estão anos-luz. E quem pode fazer frente, né? Com a mídia, com a torcida que tem, que é São Paulo, Corinthians, Vasco, infelizmente faliram. Então, é triste ver, mas com todos os méritos deles. Não o mérito foram deles. De pegar, quando começou tudo, que nem eu falei para um amigo corintiano ontem. Quando Flamengo e Palmeiras começou a se reestruturar, vocês dominavam o futebol brasileiro. O Corinthians vinha de título de Libertadores, ganhando um monte de Brasileirão. E olha onde entrou. Então não é só questão de sair ganhando título de arrecadação. É de profissionalismo, pô. É de profissionalismo, de gente capacitada, de você olhar e falar assim, ó, na hora de contratar, o comportamento desse jogador é assim, porque lesão, tudo bem, pode acontecer, mas o comportamento de jogador é assim, esse treinador é assim, sabe? Porque você olha, um Eric hoje, que é do São Paulo e tá no Vitória, tem muitos críticos,
Mas eu tenho certeza que o Eric, dentro de campo, Entregaria ele mais. não se abateria, pô. Não. Ele ia tentar o tempo inteiro que a bola fosse nele, ele ia tentar criar alguma coisa pro São Paulo ganhar. Não é só Porque é isso. cachorro má com Não, fome. Mas não é só isso também. É a questão de entregar em campo. Eu vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, cara. Eu sei que o futebol brasileiro acabou, teve muito problema de clubes falidos também, desde a mudança da regra, a mudança da base, da Lei Pelé, e os empresários tomaram contas. Os empresários tomaram conta. Então é o seguinte, eu sou empresário, o clube me deve 10 milhões, eu não aciono ele na justiça, mas eu falo, eu tenho 5 Mas você acha jogadores. que empresário se cresce em Não. Flamengo e Palmeiras? Não, lógico que não, porque agora tem dinheiro. Então é o seguinte, só que ao mesmo tempo, os caras vão fazendo muita coisa errada. Então vamos lá. São Paulo mesmo. Da vez o São Paulo dá oportunidade para a molecada e chegar para a torcida e falar, por ser um será? O senhor Casares, no ego, preferiu dizer assim, quebramos o tabu na Neoquímica. Ganhamos a Supercopa. E aquela coisa toda. Estamos montando um time competitivo. Só que a coisa foi tão assim que, vamos lá, traz Rafinha. Rafinha te dá retorno financeiro de venda? Não. Não. Perdeu esportivo. Não, não, tudo bem, mas te dá retorno de venda? Não. Não. Você traz Rigoni. Rigoni vai te dar? Tapia. Alguém quer Não, Tapia? ninguém que São Paulo traz Então, vai dar então não dá retorno. Oscar não dá retorno. Lucas não dá mais retorno. Essa é a diferença. Então, quando você traz, monta um time que você fala que é competitivo, mas não vai te dar retorno mais, você é obrigado a desfazer da base e tá pagando salário alto para jogadores que não tem. Quem vai contratar o Wendel? Só que o seu time não competiu. Não é isso que eu tô falando. Mas quem vai trazer? Olha, esse time que você tá vendo, boa parte sofreu para empatar com a Velo Clube o ano passado. Perdeu da Inter Mineiro. Não, perde nesse ano. Perdeu do Bragantino com um jogador a menos, com o Ponte Preta, a maioria parte desse time. Entendeu? Então não entrega retorno. Agora você vai lá e fala assim, pô, eu quero montar um time competitivo. Os caras foram lá, porque tem dinheiro, lógico, nós estamos falando do São Paulo, não tem mais, vai lá e compra o Vitor Roque. O Vitor Roque é vendido? Com certeza. Vendido. Vai ser vendido. Uma parte do jogador do Palmeiras ainda tem bons. Alguns Flaco não tem. Lopes tem, Mas Flaco Lopes tem, Vitor Roque tem. Tá. Vamos lá, Andrés Pereira ainda pode sair fora. Piquerez tem. Piquerez. São tudo cara novo. 20 e poucos anos. São Paulo foi contratar aposentado. São Paulo tá querendo renovar. Nada contra ele também. Luiz Gustavo. Com o Luiz Gustavo, com 39 anos. Então, olha a mentalidade disso. Você vai pagar 1 milhão, sendo que você poderia pegar 4 jogadores por 250 mil por mês, jogadores que têm fome, vontade, como o Tele Santana falava, cachorro magro, que queira vontade. E é o que a gente precisa. Então, infelizmente, eu não vejo esperança. Eu não vejo expectativa de melhoras no São Paulo. De jeito não. Eu vou dizer para você assim, ó, sério. Desculpa, o São Paulo Futebol Clube, se continuar desse jeito, mais 2, 3 anos, virou uma portuguesa. Não desfazendo da portuguesa. Não é, vai acontecer isso. O São Paulo, ó, e não é São Paulo, Santos e Corinthians. Se não mudarem as suas mentalidades... Isso é interno, né, cara? Porque, na verdade, sabe o que aconteceu com o futebol brasileiro? Virou um futebol espanhol. Só tem 2 times. Aí tem uns lampejos ali, igual foi o Botafogo ano passado, mas mas esse ano já. Quem tá lá todo ano brigando é os caras. Então, é vergonha. Falando do São Paulo, tá dando nojo. Sabe? É uma revolta, é uma revolta grande, porque assim, você não vê expectativa. Você não vê... É capaz de você ver outros times se resolver e você não vê São Paulo. Por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, fulano não presta para ser presidente, então vai ser esse aqui. Mas é a mesma coisa, não, mas vai ser aqui porque é politicagem. Aí um fala, não, porque o outro não quer mexer em impeachment, o outro não sei o quê. É um conchavos. E aí você vai achar que vai melhorar quando? Nunca. Então é isso aí, cara. Indignação total, infelizmente. E eu tenho que dizer assim, mérito do Palmeiras. Sou obrigado agora a ver, vamos ver, um dos times brasileiros ser tetra. Não isso, tá? Não é um demérito, não. De ser tetra, é a nossa falta de perspectiva de estar lá novamente. Não é esse demérito, tá? Porque é o seguinte... Demorou pra eles serem tetra. Pra mim, não é esse demérito, não, porque é merecimento deles que chegaram. Mas o São Paulo poderia ter sido eliminado na Libertadores e não conseguiu tetra, beleza. Mas ser eliminado de uma forma digna. Guerreiros, brigando. Vamos ser que nós semi contra um Palmeiras. Vamos que nós somos eliminados pelo Palmeiras ontem num pênalti, um exemplo. É isso, ou por um Flamengo. Tá bom, aí sim. Mas não da forma que veio. E outra, eu falei, teve gente que veio comentário lá. Beleza, respeito, lógico.
Muita gente que ontem no React diz assim, esse time da LD ruim é ruim. E aí os caras falam, é ruim? Vocês foram mesmo. Então, São Paulo é péssimo. Mas a gente nunca escondeu. Eu nunca escondi, cara. Eu brinco na rivalidade, eu sempre falei para todos os amigos, o Palmeiras vai reverter. Quem joga com bola comigo de sexta-feira sabe disso, a gente brinca, eu falo, o Palmeiras vai reverter esse resultado. Eu não sabia. Só que a gente é torcedor e vamos secar. Só que eu digo assim, a LDU é horrível, os caras não sabem tocar bola, os caras só vencem lá por causa da altitude, certo? São Paulo até jogou bem lá, mas em casa o São Paulo era aquilo que era. Então eu só falava assim, a LDU é ruim, São Paulo consegue ser pior que a LDU. Essa é a verdade. E aí agora eu não vou ficar babando, Luciano porque fez 100 gols, pra mim não vale porta nenhuma. O que vale pra mim é título, é camisa, é guerreiro na camisa, clube, né? É o clube, não é jogador fez 100 jogos, jogador fez... Não. Então é o seguinte, vergonhoso, me desculpe torcedor, mas se não fizerem alguma coisa para mudar, nós vamos continuar nessa laivada e quando for daqui em 2030, centenário, se bobear, nós estamos comemorando na Série B. Com certeza. Fechou? Foi só um desabafo aí, eu poderia até falar mais, a gente começa a pensar, perde até o raciocínio, né, cara? Mas não podemos falar besteira. Sem zoeira, sem zoeira. Falar besteira, tem a zoeira, mas isso aqui é um desabafo, porque é um choque de realidade. Acho que muita gente acordou ontem. Até gente que teve do lado dessa diretoria, a gestão inteira mamando ali, criando um monte de oportunidades ali de monetizar. Acordou pra vida, né, cara? Só que, felizmente, é um pouco tarde. O São Paulo poderia ter adotado medidas há 3, 4 anos atrás. E agora tá podendo ficar forte novamente. Mas é o que eu falo, não adianta só ter o dinheiro. Tem que ter profissionalismo. Quando o São Paulo montou o super time de 2005, veio o cara de Goiás, veio o cara... Porque o São Paulo não tava na mão de empresário, não tinha tanto esquema igual é hoje no futebol, né? Mas montou o cara que tinha vontade de ganhar, pô. Se você vê... Se você vê Souza jogando, a gente zoa o Souza por causa do lado do net, se você vê Souza, vídeos do Souza jogando... Você não queria ninguém. Se você vê Richard, você vê esse Danilo... Se você vê o Cicinho jogar, você vai falar que você não tem lateral. Se você vê as vontades que os jogadores tinham, você olha... Se você parar pra ver os melhores momentos de todos os jogos do São Paulo, da Copa Libertadores 2005 e olhar os jogos do Palmeiras, você vai ver que a mesma vontade que o Palmeiras teve hoje, aquele time tinha. Porque é assim que se cria, pô. Com talento, mas com vontade e mentalidade de vencedor. E você, torcedor, vou dar o último recado pra você. E você, torcedor, que não viu, vai lá e vê. Pega lá, passa um dia assistindo todos os melhores momentos, você vai ver. Rogério Ceni, maior ídolo de São Paulo pelo tempo e tudo, mas o melhor jogador que São Paulo teve nas últimas décadas, por incrível que pareça, você pode não gostar pelas declarações dele, chama Miller. Miller! Esse cara jogou bola demais e tem torcedor por causa de Luciano... Critica Miller, porque ele falou que o São Paulo, esses jogadores gringos de São Paulo não servem para nada e que nenhum deles, e realmente nenhum deles jogava com o Tele. Miller jogou muita bola, foi um dos caras que mais jogou bola no São Paulo nas últimas décadas. Da história, né? Da história. O cara, quando ele fala, ele tem razão. Porque esses caras que estão no São Paulo hoje, não vou generalizar, mas vou pôr aí uns 70%, não deveria vestir a camisa do São Paulo. Não merece pela instituição que São Paulo é. E só um dado, Chico. Quem nasceu neste século, dificilmente viu o seu time jogar uma final de Libertadores. Porque quem nasceu em 2000, tinha 5 anos. Não tem memória. Não, até 2006, não tem memória. 2001, 2002, então piorou. Então quem nasceu nesse século não tem o sentimento que, ó, Flamengo nos últimos 6 anos chegou em 4 finais. O Palmeiras chegou em 3 agora. E vou dar um recado pra você, torcedor, tal, bambambam, o que fala, né? O que fala, o porta-voz. Vamos fazer um corredor de fogo na frente do Morumbi, aquela coisa toda bonita, beleza. Quem é da minha época vai saber o que é o São Paulo voltar do Japão com um Mundial na mão, o que aconteceu na cidade de São Paulo, Angabaú, Praça da Sé, Tiradentes, não tinha carro que passasse, era a população inteira de São Paulo, ali torcida que não tinha de outro lugar. Aquilo sim é uma festa, sabe por quê? Porque eram jogadores que verdadeiramente honraram isso aqui. É isso. Honraram. Fechou? Domingo tem jogo de São Paulo contra o Vasco, mas não vou falar muito sobre isso não, porque o vídeo já tá até longo, mais de meia hora. Mas desculpa, se for pra desabafar, eu vou ficar vira um podcast aqui, cara.
Mas fechou? Então tamo junto, esse foi o nosso desabafo aí. Tem mais indignação, pode ter certeza que não vai passar e vai piorar se a gente ver o rival sendo campeão, mas com todo o mérito dele. Lembrando, domingo a gente joga 8h30 da noite, horário Rubens, em São Januário contra o Vasco. O Vasco tá em 8º lugar com 42 pontos e tá com São Paulo em 9º com 41. E eu vou dizer para vocês, hein? Se prepare que ainda eu acho que eu não sofri tanto ainda não. Tem mais um pouquinho ainda, hein? Com esse time morfético. Fechou? Valeu, tamo junto.